com todos. Amém? Bom poder estar aqui mais uma vez, bom poder estar aqui louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor. Pastor André, amigo nosso, sempre quando a gente tem um tempinho, a gente se reúne, sempre quando é um tempinho vai em casa, a gente vai lá e bate um papo gostoso. É muito bom poder estar junto com o pastor e juntamente com a sua igreja. Por favor, irmãos, abra a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 8, versículo 22. Lucas, capítulo 8, versículo 22. É um texto bastante conhecido e, na verdade, ele tem sido falado desde o começo do culto, na hora dos louvores, na hora da oportunidade. E o Senhor continuará falando conosco também através desse texto. Lucas, capítulo 8, versículo 22. Acharam? Nós vamos ler até o versículo 25. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegaram, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, Mestre, vamos morrer. E ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Amém? Irmãos, pode se sentar. Estamos diante de um texto bastante pregado, falado dentro da igreja. Eu acredito que toda a igreja conhece esta passagem. Mas essa passagem, ela nos ensina muito. E eu amo a palavra de Deus, porque ela se faz atual em nossos dias. A palavra de Deus, todas as vezes que nós tiramos um tempo para ler a sua palavra, ela fala conosco, ela nos ensina, ela nos instrui, ela nos corrige, ela nos orienta como devemos viver nesses dias atuais. Então a palavra de Deus, ela continua sendo atual e poderosa e eficaz em nossos dias. E é sobre essa passagem que eu quero falar, sobre esta situação que eu quero falar. Eu coloquei o tema desta noite aprenda a conviver com momentos difíceis. Nesses dias atuais em que vivemos, é muito difícil falar sobre isso. Na verdade, quando você vai a algumas igrejas, é só vitória, e canta vitória, e quem não te ajudou vai estar sentado e você no palco louvando a Deus. Mas na verdade, nós sabemos que não é bem assim. Não é bem assim. Já participei de muitos cultos onde o pastor dizia: se você crê, levante a sua mão e receba a sua vitória onde você está. Mas só que quando você chegava em sua casa, você sabe que o problema continuava lá. Não é porque Deus se fez mentiroso. Na verdade, Deus nunca se fez mentiroso, Ele é verdadeiro. As pessoas que usam e distorcem algumas verdades que a Bíblia ensina. Então nessa noite eu quero trazer essa mensagem: aprenda a conviver com momentos difíceis. Tenho observado nesses dias que alguns cristãos não sabem como viver diante de tempestades. Reclamam, param de orar, deixam de cultuar, enfim, quase viram ateus. Por que as pessoas agem assim? Porque elas não sabem conviver com problemas. Por causa desse ensinamento da teologia da prosperidade, onde é só vitória, só conquista, só bênção, as pessoas começaram a buscar a Deus, não por aquilo que Deus é, mas por aquilo que Deus faz. E quando Deus não faz o que elas querem, elas se revoltam contra Deus, reclamam, param de orar. E por que as pessoas fazem isso? Porque Deus não deu o que ela queria.
Na verdade, muitos se relacionam com Deus por barganha, troca. E se Deus não as dá, esse Deus não serve. Não sei se você lembra daquele santo, eu me lembro de quando eu era católico, né? De um santo onde você colocava um copo de água e se ele não desse o seu cônjuge, né, o seu amor, você pegava aquele santo, virava ele de ponta cabeça e deixava ele lá de castigo. Enquanto ele não der, enquanto ele não fazer o que ele tem que ser feito, eu não tiro ele de lá. As pessoas muitas das vezes se relacionam com Deus assim. Se Deus não fazer, se Deus não me dá, eu não vou fazer. Na verdade, muitos se relacionam com Deus dessa forma. Por que essas pessoas assim o fazem? O fazem porque não querem um Deus que ela venha servir, onde ela tem que abrir mão da sua vida, o sonho, o propósito, mas querem um Deus que as sirvam e faça a sua vontade e as dê tudo o que elas querem. Observe bem, se Deus não o fizer, para mim não dá. E na verdade, ser cristão é você se submeter à vontade de Deus. Ser cristão é você aceitar o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Na igreja onde qual eu participo, nós temos as salas do catecúmenos, e certa vez um pastor que passou ali na nossa igreja, ele disse que um casal no final da aula de catecúmenos, novos membros, né, falou para o pastor: pastor, nós não queremos esse Jesus. E o pastor perguntou: mas por que vocês não querem? Porque abrir mão de nossa vida é muita coisa, pastor. Abrir mão da nossa vontade, do nosso desejo, da nossa forma de viver, é pedir demais isso daí. Para nós não serve. Ser cristão é exatamente isso, é você abrir mão de sua vida e começar a seguir o caminho de Cristo. Ser cristão é você aceitar o senhorio de Cristo sobre a sua vida, que você não vai viver mais da forma que você quer viver, que os teus sonhos não são mais tão importantes, porque agora o que permanece é a vontade de Deus. E muitas das vezes nós não queremos esse Deus. Nesse texto em que lemos, vemos pessoas bem próximas a Jesus, passando por maus momentos. Por que passaram por esses maus momentos? Porque nós estamos sujeitos a passar por esses momentos. E nesse texto eu quero tirar 3 pontos para que nós venhamos aprender o que Jesus tem para nos ensinar. Primeiro, todos nós iremos passar por tempestades. Todos nós iremos passar por tempestades. Não existe um nessa vida que irá passar por essa vida, desde o seu nascimento até o falecer, o morrer, que não irá passar por problemas. Na verdade, nascer já é um problema. Nós não queríamos nascer, fomos expulsos de lá. Estava muito bom lá, lugar perfeito, comida sem trabalhar, alimento a hora que nós menos esperávamos, mas nós fomos expulsos de lá. E assim, quando nós nascemos, nós apanhamos, né? Vem o médico, vira-nos de ponta cabeça e dá-lhe um tapa. A minha mãe dizia que quando eu nasci, eu não chorei quando eu nasci. Eu tive que apanhar para chorar. Não sei porquê, né? Mas tudo bem. Todos nós iremos passar por tempestades. Seja você cristão, seja você não cristão. Esses dias nós passamos por uma experiência muito ruim de um pastor amigo nosso, que infelizmente a sua filha, a sua única filha, uma família muito querida, sua única filha veio a óbito. Pastor fiel a Deus,
temente a Deus. E tivemos ali que acompanhar o velório da sua única filha. Parece injusto, parece que Deus não está ali com ele, mas na verdade é que nós estamos sujeitos a passar por isso. E se nós não estivermos preparados, nós iremos nos afastar da presença do Senhor. No versículo 22 diz: certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. E quando navegaram, ele adormeceu. Bateu-se sobre um lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um grande perigo. Observe bem, essa tempestade não aconteceu por culpa ou desobediência dos discípulos. Pelo contrário, eles estavam seguindo a ordem de Jesus: passemos para o outro lado. Observe que existe tempestade que nós mesmos criamos. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Quando eu falo que nós estamos sujeitos a passar por problemas, são problemas que nós não criamos. Estamos vulneráveis, por exemplo, a uma doença, ao desemprego, não por desleixo de nossa parte, mas porque estamos vulneráveis. O exemplo prático disso, quando o profeta Jonas, Deus mandou ele pregar em Nínive, ele foi para outro caminho, Deus mandou uma tempestade, ele foi jogado ao mar, ele passou por um problema que ele causou, ele próprio causou aquele problema. Existem problemas em nossas vidas que nós somos os causadores desse problema. Existe tempestade em nossas vidas que nós as causamos por mau testemunho, por mau exemplo, mau comportamento. O marido que não sabe tratar a esposa que não sabe tratar o marido, os pais que não sabem educar os filhos que não respeitam os pais, as pessoas que gastam mais do que ganham, ficam super endividadas e depois o culpado ainda é Deus, porque Deus não me responde, porque Deus não me ouve, porque Deus não faz um milagre e me tira dessa situação. Existe tempestade que, se nós mudarmos o nosso comportamento, a tempestade se acalma. Existe tempestade que, se nós mudarmos a nossa forma de falar, ela se acalma. Existe tempestade, se você se ausentar de uma situação, ela se acalma. Então você precisa entender em que fase você está vivendo. Se é a tempestade que todos nós estamos sujeitos a passar, ou é uma tempestade que você mesmo tem causado, cujo único culpado não é Satanás, cujo único culpado somos nós mesmos. Observe que era comum uma tempestade acontecer no lago da Galileia, era comum. Nós também estamos sujeitos a passar pelos problemas comuns da vida. Às vezes a crise do mundo nos atinge. Um exemplo disso é a pandemia. Morreu pessoas crentes, morreu pessoas não crentes. Fechou empresas de pessoas crentes, fechou empresas de pessoas não crentes. Nós estamos sujeitos a problemas comuns da vida, pois afinal vivemos aqui neste mundo. Mas eu aprendo que as tempestades, elas são passageiras. Você lembra da pandemia? Eu, graças a Deus, irmãos, graças a Deus, eu não fiz um velório na igreja onde eu fui pastor, né, no tempo da pandemia. Graças a Deus. Nenhum irmão da nossa igreja morreu. Mas eu conheço pastores amigos muito próximos,
que falava, olha, 2, 3 vezes na semana, ou toda semana, estava lá no cemitério fazendo o culto fúnebre, porque o irmão, ou um parente do irmão faleceu. E Deus não era com a igreja, e Deus não estava com a igreja? Claro que esteve, sempre esteve, nunca abandonou a igreja. Na verdade, se você pegar a história da igreja, você vai ver que a igreja sempre foi perseguida, e Deus sempre esteve com a sua igreja. O problema é que nos tempos que nós vivemos, nós achamos que nós estamos imunes a essas situações. Existem alguns cultos malucos aí, algumas igrejas malucas, que o pastor dança com cobra. Não sei se você já viu isso. Passa um culto, 2 cultos, 3 cultos, quando é no terceiro culto, o pastor morre picado pela cobra. Ah, mas Deus... Não, irmãos. Deus nunca prometeu que nós estaremos livres de situações difíceis. Deus nunca prometeu. Existe uma frase que diz assim: não há bem que sempre dure, e não há mal que nunca se acabe. Você pode inverter também: não há bem que nunca se acabe, e não há mal que dure para sempre. Sabemos que essas tempestades, elas são passageiras. Elas vêm e parece que vão acabar conosco, mas elas passam, e nós aprendemos com essa tempestade. Vai passar. Essa tempestade, ela vai passar. Existe crise, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja alguma doença. Essa crise, ela vai passar, e o nome de Jesus será glorificado na sua vida. Você sairá dessa crise mais forte. Você terá mais autoridade para falar de Jesus, pois você passou pela tempestade, e Jesus, Ele foi com você. Esses dias, essa semana mesmo, estava conversando com um pastor amigo, e ele falou exatamente essa frase. Ele falou: Wellington, quando a pessoa ela passa por uma dificuldade, ela tem muito mais autoridade para falar daquela dificuldade. Quando alguém perde um filho, e ele vai consolar outra pessoa que acabou de passar pelo mesmo problema, ele tem muito mais autoridade para falar daquela situação, porque ele passou por aquilo ali. E quando ele passou por aquilo ali, ele está firme, em pé. Aquela pessoa que está sofrendo aquela situação, ela pode falar: Deus foi com ele, Deus também será comigo. Essa luta vai passar, esse sofrimento vai passar, e eu permanecerei firme para a glória de Deus Pai. A segunda lição é: mesmo diante da tempestade, Deus está com você. Mesmo diante da tempestade, Jesus está com você. Parece que os irmãos foram falando, eu fui escrevendo o culto, né? Qual é a diferença do mundo com a igreja? Poxa, pastor, já que eu sou sujeito aos mesmos problemas que o mundo, já que eu sou sujeito às mesmas tempestades que o mundo, então por que convém eu estar servindo ao Senhor? Qual a diferença do mundo com a igreja? O mundo passa por crise, a igreja também. O mundo sofre doença, a igreja também. O mundo passa por desemprego, a igreja também. Então qual é a diferença? A diferença é que o mundo passa por suas crises sem Jesus, e a igreja passa com suas tempestades com Jesus. O mundo coloca a sua esperança em suas forças, em sua sabedoria, em sua experiência. Nós colocamos nossa força em Cristo. Não é na nossa sabedoria, não é na nossa experiência, não é em nossa força, mas a nossa esperança está em Cristo. Aprenda de uma vez: você não está sozinho. Nesses momentos é Jesus que
que nos capacita a vencer as tempestades. Neste momento, é Jesus que nos capacita a vencer as tempestades. Isso me leva a pensar e ver algumas situações. Quando a igreja foi perseguida no tempo de Nero, como é que aqueles irmãos conseguiram permanecer fiel? Às vezes eu fico pensando, meu Deus, acho que se eu tivesse vivido naquele tempo, eu não seria fiel dessa forma. Ser lançado no Coliseu, ser queimado com piche para iluminar a estrada de Roma, e ainda assim não negaram a sua fé. Não é porque aqueles irmãos foram melhores do que nós, não. É porque no momento de luta, é Deus quem nos fortalece e nos dá força para não abandonar a nossa fé. Porque Jesus está conosco. Por isso, em meio às suas crises, aprenda a buscar a Jesus. Em meio às suas crises, aprenda a buscar a Jesus. Pelos meios de graça. Quais são os meios de graça? Oração. No meio da crise, não pare de orar. Ah, mas eu não tenho força. Dobre o seu joelho e ore. Ah, mas eu não consigo. Dobre o seu joelho. Faça a oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso, mas ore. Ah, mas eu não tenho força. Dobre o seu joelho, mas fale com Ele. Jesus, eu não tenho força. Eu não consigo orar, eu não sei porquê eu estou passando por isso. Eu não sei porquê estou passando por essa situação, mas aprenda de uma vez por todas que a nossa vitória está aos pés de Jesus. E só Ele para nos dar força para vencer. Oração, leitura da palavra, através desses meios de graça, é que conseguimos nos fortalecer para vencer as crises. Versículo 24 diz assim: os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, Mestre, vamos morrer. O que os discípulos fazem? Eles vão chamar Jesus. Eles eram homens experientes, pescadores. Não era a primeira vez que eles estavam passando por tempestades, mas aquela tempestade específica, eles não sabiam como resolver. Eles não tinham força para vencer aquela tempestade específica. Então eles tiveram que orar. Eles tiveram que buscar. Eles tiveram que acordar Jesus. Leve a Jesus a sua dor. Leve a Jesus seu medo. Leve a Jesus suas aflições. Pois Ele estará sempre atento à oração dos seus filhos. O terceiro tópico dessa mensagem é: quem é este? Versículo 24 diz assim: os discípulos foram acordar clamando: Mestre, Mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Jesus dizendo, onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e as águas das ordens, e eles lhe obedecem? Que pergunta é esta? Quem é este? Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus, o filho de José, o carpinteiro. Quem é este? Deixa eu voltar aqui. Quem é este? Esse é Jesus, o filho de Maria, a virgem que deu à luz ao menino. Quem é este? Esse é Jesus, o carpinteiro. Quem é este? Esse é Jesus que veio de Nazaré. Quem é este? Esse é Jesus
que no momento do seu batismo, ouviu uma voz do alto dizendo: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Quem é este? Esse é Jesus, que ressuscitou Lázaro, mesmo este morto há 3 dias. Quem é este? Esse é Jesus que curou uma mulher com uma doença incurável para os homens, mas para Jesus não. Quem é este? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é este? Esse é Jesus que levou sobre si os nossos pecados e se tornou maldito em nosso lugar. Quem é este? Esse é Jesus que foi crucificado, maltratado e morreu no madeiro. Foi sepultado e esteve morto, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Quem é este? Esse é Jesus que subiu ao céu e está sentado à direita de Deus e intercede por nós, pecadores. Quem é este? Esse é Jesus que um dia virá buscar a sua igreja. Quem é este? Esse é Jesus que criou todas as coisas, e tudo que existe, existe através dele. Quem é este? Esse é o nosso Senhor, que um dia nos chamou e nos tirou das trevas para a luz. Por isso e muito mais eu digo e afirmo: não temos, pois, ele este uma igreja. Perdão, irmãos. Por isso e muito mais eu digo e afirmo: não temos, pois, ele esta como uma igreja que nunca irá abandoná-la. Ou seja, não tenha você, não sejamos nós uma igreja que Jesus irá abandonar. E se você faz parte desta igreja, ele também é com você. Conclusão: em meio à tempestade, nunca desista. Estava lendo um livro esses dias, e o autor conta a sua experiência no exército dos Estados Unidos, na verdade na Marinha dos Estados Unidos. E houve um momento do treinamento e eles teriam que passar uma noite dentro de um lamaçal, com seus corpos totalmente imergidos nesta lama, e uma noite muito fria. Em meio àquela noite, o capitão dizia: saiam daí, desistam, e seus problemas irão acabar. Já na madrugada, um soldado com muito frio se levantou e começou a caminhar, pois já não aguentava aquele frio. De repente, outro soldado começou a cantar, e outro de repente começou a acompanhar. Aquele soldado encontrou forças e voltou junto aos seus amigos. O capitão ordenou que lhe parassem, que todos se calassem, mas ninguém ouviu. Assim aquela noite de sofrimento passou e ninguém desistiu. Me faz lembrar de Paulo e Silas, mesmo em meio a correntes, mesmo em meio a açoites, mesmo preso àquele calabouço, mesmo em meio às lutas, eles cantavam louvores ao Senhor. Está passando por uma crise, cante louvores ao Senhor. Por mais que alguém diga para você: abandone, desista, cante louvores ao Senhor. Pois no final, irmãos, o que vai prevalecer é o louvor que glorifica e exalta nosso Deus. Eu termino essa mensagem dizendo: nunca desista. Que nós vamos aprender, irmãos, com essa lição, que Jesus nos ensina através dessa passagem, que Ele está conosco, que essa tempestade, ela é passageira, e que nós somos peregrinos aqui neste mundo, que esse mundo é uma passagem. Esses dias eu estava ouvindo um outro pastor, não me lembro o nome, ele disse a seguinte frase, e essa frase ficou gravada em minha mente: é que nós estamos, ele deu um exemplo, né? Que nós estamos dentro de um avião, e esse avião está caindo, e muitos querem cair desse avião na primeira classe, mas no final
no final, esse avião vai cair. E que importância tem eu estar na primeira classe ou na segunda classe? O que ele está dizendo com isso? Esse avião caindo é nossa vida. Ele está indo embora. Todo dia que vivo é um dia menos que deixarei de viver. E nós estamos preocupados com a primeira classe. Preocupados com aquilo que nós não temos. E esquecemos de agradecer a Jesus por aquilo que temos. Irmãos, que Deus abençoe esta igreja. Que Deus abençoe os irmãos, o pastor dessa igreja. E que eu possa voltar aqui mais vezes. E mais vezes encontrar essa igreja